Daniel. Daniel, capítulo 1. Antes de fazer a leitura desse texto, eu quero aqui fazer uma oração, eu quero orar por todos aqueles que estão enfermos. Você não precisa sair do seu lugar, eu quero que você concorde comigo em oração. Temos algumas pessoas que estão, algumas não fiquei sabendo, pelo menos de uma agora há pouco que está internada, participou conosco no encontro, o nome dela é Priscila, mas acredito que tem mais. Mas acredito que tem mais pessoas também com problemas físicos. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mas nessa noite nós acreditamos, cremos, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, que transforma. Em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, como a Tua igreja, profetizar cura da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Profetizamos cura, porque a Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. A Tua palavra diz isso. A Tua palavra diz que no Teu nome, Senhor, nós oraríamos e os enfermos seriam curados. Ministro nessa noite, ó Deus, cura física, em nome de Jesus. É que os Teus filhos possam, Senhor, testificar que o Senhor é poderoso para fazer. Que o Senhor é soberano e continua fazendo milagres, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Visita a Patrícia, Senhor, de pronto-socorro. Visita, Senhor, cada um daqueles que não puderam vir por conta de enfermidade. Ó Deus, visita a cada irmão que está aqui nessa noite, cada irmã, em nome de Jesus, Pai, que se por acaso porventura estejam enfermos, em nome de Jesus, desde o alto da cabeça, planta dos pés, derrama no Teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, o bálsamo que tira dor, que cura as feridas, o bálsamo que liberta, que traz alívio, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, para o louvor do Teu nome, e nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Quero ler o texto com vocês. Só o verso 8. Diz assim: mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Em outras versões diz iguarias, do rei. Continuando o texto, diz assim: nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Às vezes, de repente, você que está mais novo na festa, você fala assim: o que quer dizer eunuco? Você falou eunuco aí, mas eu nem sei o que é eunuco. Para você entender melhor, a base da informação, eunuco era os homens que viviam nos palácios para cuidar das senhoras dos seus senhores. Ele ficava com essa parte, ele cuidava, mas ele era eunuco porque na maioria das vezes o rei, na maioria das vezes, aliás, historicamente, eles eram até castrados. É por isso que Jesus, certa vez, Jesus diz assim, existem eunucos que o são, que já nascem eunucos, mas existem aqueles que o fazem eunucos. Então eram pessoas com essa responsabilidade. Eles cuidavam dos afazeres das suas patroas, Eles estavam responsáveis por essa situação e por isso eles eram chamados eunucos, porque ele não tinha. O rei não ia colocar qualquer homem para cuidar de suas coisas, não. É por isso que eles escolhiam os eunucos. Então, esse homem tinha um desses lá no Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor. Ele era um eunuco, chefe dos eunucos, chamado Aspenaz.
Mas, voltando aqui para o nosso texto, Daniel propôs não se contaminar. Sabe que na nossa vida nós vivemos e fazemos em toda a nossa vida escolhas. Sim ou não? Nós escolhemos. Nós escolhemos a roupa com que nós queremos vir para o culto. Nós escolhemos para quem está na iminência de um casamento. Por mais que você fale assim, foi Deus que me deu a abençoada, foi Deus que me deu o abençoado. Mas você escolheu obedecer a Deus e saber que essa é a vontade de Deus. Ou você obedeceu a Deus também e de repente nem se casou com a pessoa. O fato é que nós vivemos fazendo escolhas. Jesus, não diferente, ele também fez escolhas. Uma delas, por exemplo, é quando ele escolhe discípulos. Evangelho de João 15:16, você vai ver Jesus dizendo assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para vocês irem e dar frutos, e o vosso fruto permaneça. Interessante. Até o nosso Senhor, até Jesus, ele optou por escolhas. Conta-se uma história. Havia uma guerra em determinado lugar e um rei muito, de certa forma, ele deixava abismado as pessoas quando as pessoas sabiam o que ele fazia com aqueles que ele tinha como reféns, como prisioneiros, aliás, prisioneiros de guerra. Esse rei, todos os prisioneiros do exército inimigo que vinha até ele mandava o seu comandante colocá-lo em uma sala. E nessa sala existiam os arqueiros do rei, com as flechas apontadas para aquela pessoa, para aquele refém. E do outro lado tinha uma porta de ferro, toda fechada, e em cima da porta tinha algumas caveiras. E nas caveiras tinha um sangue. Aí o rei dizia assim: o que vocês escolhem? Vocês escolhem serem flechados pelos meus arqueiros, ou vocês escolhem entrar por essa porta e ficarem trancados ali? Todos eles escolheram ser flechados, porque não queriam ficar o resto da vida presos. Passado um tempo, um dos servos desse rei chega no rei e diz para ele: meu senhor, me perdoe eu ter que perguntar isso, mas eu preciso saber, o que tem atrás da porta? O rei diz para ele: vá, abre a porta você mesmo e veja. Quando ele começa a abrir a porta, tem os raios do sol e começa a clarear aquela sala, e ele abre. Era o som da liberdade. Quem abrisse aquela porta poderia estar livre. Estaria preso, na verdade, na liberdade. Estaria livre. E nenhum daqueles soldados que foram presos escolheram isso. Nenhum. Preferiram serem flechados pelos arqueiros do rei. Eu quero dizer com isso nessa noite: qual a sua escolha? Quais são as suas escolhas? Quais as escolhas que você fez no passado e que hoje você vê o reflexo disso? Alguém já disse que nós somos frutos de nossas escolhas ou de nossas decisões, né? O que você é agora é o que você escolheu ser no passado. Alguém já disse isso. E não deixa, e é verdade mesmo. De repente você escolheu coisas que não deram certo. De repente você escolheu coisas que não te levou para um bem-estar, não te levou para um lugar melhor. Você escolheu coisas que hoje você sente, hoje você olha para trás e diz assim: eu escolhi errado. Eu optei mal. Mas a esperança para você e para mim, amém? Diga para o seu irmão: há esperança para você.
A partir de hoje, escolha fazer o certo. Escolha servir a Deus. Escolha ouvir a Deus. A partir de hoje, faça diferente. Analise primeiro. Olhe, é de Deus. Faça como Moisés. Senhor, não faça-nos subir para essa guerra se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor subir conosco, nós iremos. Se o Senhor não for, eu não vou. Escolha fazer o que é da vontade de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender todo o contexto de Daniel. Daniel, ele vive em um tempo de cativeiro babilônico. A nação de Israel optou por fazer uma escolha. Eles escolheram se afastar de Deus. E Deus, se você for ler os livros históricos, você vai ler os livros de Reis, Crônicas, e você começa a ler os profetas, o Jeremias, você vai perceber que Deus, todo o tempo, Deus, ele falando para o povo, olha só, volte para mim, eu tenho o melhor para vocês, venham para a minha presença. Eu até citei o texto lá de Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e a minha face buscar, olha só o que ele diz, eu ouvirei do céu. Quando nós optamos pela vontade de Deus, por fazer aquilo que agrada a Deus, as coisas são diferentes. Israel, infelizmente, precisou aprender com os erros. Escolheram o mal, escolheram os deuses pagãos, se afastaram de Deus. Aí você pode dizer assim para mim, mas irmão, e aqueles homens homens e mulheres que diz que estavam naquele meio termo ali e eram fiéis. Eu já vi na Bíblia isso. Deus sempre teve um remanescente, sempre teve um povo que buscou a Deus, mesmo em meio à Idade Média, quando era a Idade das Trevas, era o tempo de negridão da igreja, passou 1200 anos, a igreja cristã, no mundo de trevas, faziam coisas que não agradavam a Deus. Mesmo em meio a essas situações, Deus sempre levantava um remanescente. Foi nesse meio que Deus levanta João Wesley, Deus levanta Martinho Lutero, Deus levanta outros mais. E nesse contexto, Daniel não é diferente. Israel é levado cativo para a Babilônia. Quem está no meio desses cativos? Um jovem chamado Daniel, um jovem chamado Ananias, Misael e Azarias, que depois foi mudado o nome. Beltesazar, que era o de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego era Misael, Ananias e Azarias. Eles foram levados para o Império Babilônico. Foram presos. Só que interessante, quando você escolhe, quando você faz a escolha certa, Deus sempre, mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio às dificuldades, Deus vai me colocar no lugar de destaque. Daniel é contemporâneo com Ezequiel. Porque Deus está no controle, né? Deus permite que Nabucodonosor invade Jerusalém, leva o povo dele cativo. Deus, um pouco antes, ele deixa Jeremias lá em Judá, em Jerusalém. Jeremias está ali, é ali que ele lamenta. Jeremias é considerado profeta chorão, porque ele vê tudo isso acontecendo, porque ele avisou o povo que isso ia acontecer. Deus mandou ele avisar, ele avisou o povo. E mesmo assim o povo desobedeceu, o povo saiu da presença de Deus. E Jeremias, ele vê tudo isso. Ele vê quando Nabucodonosor entra, sitia Jerusalém e leva cativos o povo de Deus. Jeremias presencia tudo isso. Tanto é que depois se você ler o livro de Jeremias, você vai entender isso que eu estou falando. Ele diz que tanto é que o rei Joaquim, aliás, o rei Zedequias, que era do tempo de Jeremias, ele pergunta para Jeremias, ele pede para irem buscar o profeta e diz, Jeremias,
O que vai acontecer agora? Jeremias diz, Nabucodonosor vai voltar de novo aqui e vai levar mais uma remessa de cativos para o cativeiro. Deus precisa cumprir o seu juízo. Ele diz isso para o rei, e o rei entra em desespero. Na primeira leva que Nabucodonosor leva, está esses 3 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegam naquele lugar. Nabucodonosor diz para Aspenaz, o chefe dos eunucos, escolha-me, dentre eles, dentre os judeus mesmo, escolha-me, jovens versados, jovens com conhecimento em toda a ciência, e ensine-os a língua dos caldeus também. Eu quero que eles estejam, convivam comigo no palácio. Eram os 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego no quarto, Daniel. Eles foram levados para esse império babilônico. Quando eles chegam lá, há uma proposta. O rei manda Aspenaz fazer o seguinte: oferece para eles o melhor, as finas iguarias que eu tenho aqui. Ofereça o melhor para esses jovens, para que eles se sintam fortalecidos. E ao cabo de 3 anos, o rei mandou fazer isso durante 3 anos. Ao cabo de 3 anos, você traz eles aqui para mim, que eles vão conviver comigo aqui no palácio. Aí o verso 8, você vê Daniel dizendo isso. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Você pode me perguntar, Evaldo, mas eles não poderiam ter comido das iguarias do rei e terem, mesmo assim terem alcançado o que alcançaram? Eu explico para você o motivo por que Daniel e os 3 amigos não comeram das iguarias do rei. Um dos motivos eram comidas sacrificadas a ídolos. E na lei levítica Deus condena isso. Você olha em Êxodo, Deus condena isso também. Então na hora que Daniel vê aquilo, o discernimento espiritual dele já está aguçado. Ele olha, não é para mim. Deus vai me honrar, mas não vai ser dessa forma. Eu vou honrar a Deus. Se Ele quiser, Ele me coloca em lugar de destaque aqui. E ele não participa daquele manjato dele. Nem ele, nem os amigos. E ele propôs para o chefe dos cozinheiros, e diz assim: deixe que nós, por 10 dias, faça um teste. Nós vamos comer só legumes. Dá os legumes. Aí ao cabo de 10 dias você olha para nós e olha para os outros jovens aí, se nós vamos estar mais robustos ou mais bonitos do que eles ou não. Ao cabo de 10 dias o cozinheiro foi e detectou isso. Daniel e os 3 amigos estavam muito mais corados, muito mais bonitos do que os outros jovens que participaram das iguarias do rei. Daniel fez uma escolha. Eu pergunto para você, qual é a sua escolha hoje? O que tem acontecido? O que você tem vivenciado? O que o mundo te proporciona? Eu não vou nem falar mundo, porque às vezes a gente, mesmo inseridos no corpo de Cristo, existem situações que tentam, de maneira sutil, e o diabo ele é assim, ele é sutil, ele é sagaz, tenta nos tirar da presença de Deus algumas coisas que parecem boas. As iguarias do rei também pareciam boas. Mas Daniel propôs no coração: eu não vou me contaminar com isso, porque eu escolhi buscar a Deus. E pelo fato de eu ter escolhido buscar a Deus, eu tenho discernimento espiritual para saber que aquilo é de Deus ou não é. O Daniel ali olha para aquela situação e fala: não é de Deus isso. O que não é de Deus eu não escolho. Diga para o seu irmão: escolha o que é de Deus para você.
Amém? Daniel viveu no mesmo tempo, eu disse agora há pouco, no mesmo tempo que Ezequiel. Você percebe como Deus está no controle da situação? Deus, ele tem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na realeza de Nabucodonosor. E no mesmo tempo ele tem Ezequiel no meio do povo que está cativo. Ezequiel está ali sendo usado para profetizar para aquele povo que estava cativo, e Jeremias ficou em Judá, ficou em Jerusalém. Percebe como Deus está no controle de tudo? Deus tem inserido no meio da realeza servos dele. E no meio do povo ele também tem. Tanto é que se você for ler em Ezequiel, se eu não me engano, 14, verso 14, Ezequiel vai falar, sabe de quem? De Daniel. Ele vai ter Daniel como um homem virtuoso. Ele só cita três, Ezequiel só cita três homens: Daniel, Noé e Jó. Olha que interessante isso. Eles viveram no mesmo tempo. Ezequiel sendo usado por Deus de uma maneira. Ezequiel fez uma escolha. Ora, já que eu estou cativo aqui, eu escolho ser um instrumento de Deus aqui. É ele que tem a visão do vale de ossos secos. E ele tem aquela visão, é o mesmo, Deus está falando para mim o seguinte: está vendo esses ossos? São toda a casa de Israel. Eu posso restaurá-los. Eu posso levá-los de volta. Eu posso levá-los de volta à nação, à terra natal. Eu posso levá-los de volta à minha vontade. Eu posso trazê-los para a minha vontade. Deus usa Ezequiel no mesmo tempo que Daniel. Daniel, ele foi levado cativo. Ele tinha mais ou menos 16 anos de idade. Ele era um jovem. Ele tinha 16 anos de idade. Olha a convicção que Daniel tinha. Então você, jovem que me ouve, mais ou menos nessa faixa etária, olhe para Daniel como um exemplo de jovem. Daniel tinha convicção do que ele queria. Daniel tinha convicção do que ele queria, por isso Deus o engrandeceu. Se você for ler a biografia de Daniel, você vai ver ele na realeza. Ele vive mais de 70 anos na realeza, olha só. Ele vive mais de 70 anos na realeza. Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho que deixou o seu espírito perturbado. E ele chama todos os magos, todos os feiticeiros que estavam ali. Ele chama todos eles. E diz assim: meu espírito está perturbado. Eu quero que vocês me revelem o sonho e a sua interpretação. E os magos, os feiticeiros começam a conversar entre si, e Nabucodonosor está firme na sua posição e diz assim: ó, bem vejo que vocês planejam mentiras, combinam mentiras para falar para mim. Eu lanço um decreto a partir de hoje. Aquele que não me falar, não me revelar o sonho e a sua interpretação, vai ser morto. Aí um dentre os magos diz para o rei: ó rei, não há mortal na terra que faça isso. Não há mortal na terra que... Não existe rei, por mais grande que fosse, que exigiu isso de algum dos seus magos. Ele diz: mas eu quero que vocês me revelem o sonho. Eu não vou contar o sonho, quero que vocês revelem para mim e digam a interpretação desse sonho. Nabucodonosor chama um homem chamado Arioque, que era o comandante do seu exército, e diz: pode matar todos eles, todos os magos, feiticeiros, pode matar todo mundo. Eles não tiraram a perturbação que eu estava sentindo. Eu continuo perturbado, não entendi. Aí quando Arioque vai
obedecer o rei. Ele encontra Daniel, e Daniel diz para Arioque: deixa eu ir falar com o rei. Deixa eu ir lá falar com ele. Em outras palavras, né? Eu escolhi servir a Deus, o Deus do céu. Eu escolhi servir a Ele, e Ele é aquele que revela o profundo e o escondido. Ele vai até Nabucodonosor, chega diante dele e diz: ó rei, não sou eu, mas existe um Deus, o Deus dos céus. Ele pode revelar. Se o Senhor me der só um tempinho, eu vou buscar esse Deus. Ele vai me revelar. Eu vou trazer a interpretação para o rei. A revelação e a interpretação. Diga comigo: Daniel escolheu ser usado por Deus. Amém? Daniel sai do palácio do rei e vai e procura Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele explica para os três amigos a situação. E os três amigos começam a interceder. Aí entra os intercessores, amém? Os três amigos começam a interceder por Daniel. Senhor, revela. Porque nós também estamos incluídos no meio desses daí, que vão morrer se o Senhor não revelar. Quando foi de noite, Deus dá uma visão a Daniel. Daniel chega na presença do rei de novo. E diz: ó rei, o Deus do céu me revelou o seu sonho. O Senhor estava perturbado e na tua mente você viu uma estátua muito grande, tinha cabeça de ouro, tinha peito de bronze, pernas de ferro. Os arteiros eram como ferro misturado com lama, com lodo. Ó rei, o Deus do céu está te revelando as coisas que hão de acontecer. O Deus do céu está fazendo isso para o rei. E ele começa, ele diz isso e traz a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. E ele coloca Daniel como chefe de todos aqueles que faziam parte. Ele coloca Daniel como chefe dos magos, de todos que lidavam com essa área. Ele coloca Daniel para liderar esse povo. Aí Daniel, como não é egoísta, Daniel chega no rei e fala: ó rei, tem os meus três amigos, coloque eles também. Dê oportunidade para eles. E Nabucodonosor coloca eles nos negócios do império. E eles também começam a ser como que supervisores de Nabucodonosor também. Quando você faz a escolha certa, quando nós optamos por fazer a escolha que Deus tem para nós, pode passar o tempo que for, uma hora vai acontecer algo, e Deus vai te colocar eu e você, um degrau a mais, um degrau assim. Por quê? Porque eu escolhi servir a Deus. Poderia ter escolhido o mundo. Eu escolhi servir a Deus. Eu quero Deus. Quantos aqui querem Deus nessa noite? Quantos aqui querem a vontade de Deus? Eu quero Deus. Aconteça o que acontecer. Nós não temos noção de qual era o contexto em que Daniel vivia. Daniel vivia em um império pagão. Muitos podem dizer assim: mas Daniel viveu na realeza todo o tempo, não era tão difícil. Era difícil sim. Para Ezequiel era difícil, porque ele vivia em meio a certa, não tinha tanta bonança, né? Estava meio escassez, eles eram escravos, e Daniel vivia na realeza, mas ele enfrentava outros problemas. Daniel é levado cativo ainda jovem. Daniel é um homem que conseguiu, que através da sua oração, talvez seja a única passagem, não me lembro se tem outra passagem na Bíblia, que fala que Deus
mobilizou anjos para ir responder a Daniel. Com a sua oração, Daniel, pela fé, ele moveu o céu, olha só. Interessante que quando o anjo chega para Daniel, diz assim para Daniel, isso está no capítulo 10, se não me falha a memória, o verso 11. Ele diz assim, Daniel, um homem muito amado. Ele fala isso 2 vezes. Aí ele diz assim, as tuas palavras foram ouvidas. Que Deus possa dizer para nós essa noite, a tua escolha eu vi. A tua escolha é a minha escolha. Por isso eu vou te abençoar. Nós possamos compreender isso nessa noite. Que nós possamos compreender que há um rigor tão grande nessa questão. Que é uma coisa tão séria que se nós não pedimos a direção de Deus, nós fazemos escolhas erradas. Escolha a coisa certa. Escolha servir a Deus nessa noite. Escolha a vontade dele nessa noite. Mesmo que pareça que você não suporte mais tanta tribulação, mas mesmo assim eu escolho Deus. Eu escolho Deus. É como Jó disse, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Eu acredito nisso. Pode estar desabando o céu, pode estar desabando de tantas coisas que não tão favoráveis. Eu escolho servir a Deus. Deus não se enganou quando ele disse para você fazer algo. Diga para o seu irmão, Deus não se engana. Aleluia. Que nós possamos nessa noite compreender isso. Deus fez uma escolha também. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele escolheu salvar a mim e salvar a você. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, você vai ver Deus, Jesus, o apóstolo Paulo dizendo que Jesus, Ele se despiu de sua glória. E se humilhou, Ele se humilhou tomando essa forma de homem. Foi humilhação para Ele. Ele escolheu fazer isso. Ele se despiu da sua glória. Veio, morreu por mim, por você. E Deus, o texto continua dizendo assim, e Deus colocou nele um nome que é sobre todo nome. E que a esse nome, diante desse nome, todos os joelhos se dobrarão no céu e na terra. Deuteronômio 31. Você vai lendo, você vai ver o verso que diz assim, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e da morte. Pensa na maldição. Aconselho-vos que escolham, porém, a vida. Ele dá um conselho. Você pode escolher. Você pode escolher ser um crente melhor.
Você pode escolher ser um cristão melhor. Você pode escolher nessa noite ser um filho melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Você pode escolher isso nessa noite. Está nas suas mãos a escolha. Você pode escolher ter relacionamentos melhor. Relacionamentos que eu falo com os irmãos, relacionamentos amigos. Você pode. Você pode escolher isso. Você pode escolher ser um abençoador. Você pode escolher profetizar coisas boas. Provérbios 18 diz que no poder da língua está a vida e a morte. Você pode escolher profetizar coisas boas. Se coloque em pé.